Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua palavra e nós suplicamos pela orientação do seu Espírito, Senhor, mais uma vez sobre as nossas vidas. Fale conosco, nos direcione e nos corrija conforme a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Paulo está fazendo seu discurso de despedida em Mileto para os presbíteros, os pastores da cidade de Éfeso. E quando nós olhamos para a primeira parte do sermão, Paulo fala dele. Paulo olha para trás e lembra da sua conduta. Ele lembra esses irmãos do seu ensino. Ele lembra esses irmãos do seu compromisso e da sua fidelidade ao Senhor e à sua palavra. E isso Paulo faz como um fundamento para aquilo que ele vai fazer agora na segunda parte do seu sermão. Primeiro ele olha para o passado da igreja. Ele olha para os 3 anos que ele ficou em Éfeso. E quando ele olha para o passado, ele faz uma recapitulação. Foi assim que eu me conduzi como pastor entre vocês. E agora ele olha para o futuro, orientando os presbíteros como eles devem caminhar com esta igreja, olhando para frente, alertando eles dos perigos e daquilo que eles deveriam confiar, como eles deveriam agir na igreja como pastores dessa igreja. Então, basicamente, o que Paulo faz nesse sermão é aquilo que nós chamamos também da arte da imitação. Ele está chamando a igreja, os presbíteros, para que eles realizem isso, aquilo que ele faz de maneira a detalhar a sua prática e depois ele fala como os presbíteros devem viver. Isso chama-se também mimetizar, que a palavra mimetizar no grego, ela significa mímica, fazer mímica, imitar alguma coisa, né? Então, Paulo vai dizer isso em outras cartas quando ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios 11, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Ou quando ele ensina a igreja de Filipos que eles deveriam olhar para ele e lembrar daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles receberam, daquilo que eles ouviram e daquilo que eles viram isso em Paulo. E praticar essas coisas. E Deus vai estar com eles em todas as coisas. Então, basicamente, aquilo que Paulo faz, contando uma história e depois trazendo exortações, é aquilo que ele diz em outras cartas. Ele fala assim, olhem para a minha conduta. Ele é um apóstolo de Deus. Ele foi um homem que escreveu escritura, ele foi inspirado. Ele foi o principal líder, talvez, do cristianismo ali naqueles primeiros séculos.
né? Então, quando nós olhamos para Paulo, Paulo quer trazer esse modelo, e ele é um modelo para nós. Então, a partir de agora, ele vai trazer essas recomendações, essas exortações, para que os presbíteros eles tenham cuidados. Basicamente, as duas palavras que destacam nesse texto é o início do verso 28, quando ele diz, cuidem. E também quando você olha mais à frente, ele diz no verso 31, vigiem, vigiem. Então, são exortações aos homens que vão estar na liderança da igreja, para que eles sejam cuidadosos. Cuidadosos com o quê? Então, olhando para a estrutura do texto, isso fica muito claro. Primeiro, no verso 28, ele vai falar de um cuidado pastoral. Eles devem ser cuidadosos pastoralmente. Segundo, eles devem ser cuidadosos com a doutrina da igreja, com os falsos mestres. Eles precisam tomar cuidado com essas coisas, que eram coisas que ameaçavam as igrejas e ainda hoje ameaçam. E em terceiro lugar, ainda ele, voltando mais uma vez nos seus próprios exemplos, ele faz uma recapitulação das motivações do coração dele quando ele trabalhou em Éfeso, para mostrar para esses presbíteros que eles devem tomar cuidado com as ambições do coração no ministério. Quando eles estiverem servindo a Deus na igreja, eles têm que certificarem-se de que aquilo que eles estão fazendo é pelos motivos corretos e não pelos motivos errados, como pastores. E por último nós temos, Lucas traz uma despedida emocional, um desfecho para a história de Paulo com os Efésios aqui no livro de Atos, quando ele conta sobre essa despedida emocional, mostrando o amor que Paulo tinha por essa igreja e como Paulo também era muito amado por essa igreja, como pastor deles, né? Então, basicamente, quando nós olhamos para esses 4 pontos, o que nós percebemos é que o Senhor quer nos comunicar aqui, é que os pastores, os líderes, eles devem cuidar da igreja de Deus com zelo pastoral, fundamentado na verdade da palavra de Deus. É isso que nós vamos ver nessa noite. Então, em primeiro lugar, nós temos o verso 28. Mantenha a sua Bíblia aberta comigo para nós irmos acompanhando o texto. Nós vemos aí que Paulo vai falar com esses irmãos para que eles sejam cuidadosos no pastoreio, né? Basicamente, irmãos, a essência do trabalho pastoral é o cuidado e a vigilância. É a ideia de que os pastores, eles devem ser atenciosos, eles devem estarem sempre atentos, eles devem ser pessoas preocupadas com o rebanho, eles devem ser pessoas dedicadas à igreja. E ele está falando isso para os presbíteros. Eles são chamados de presbíteros, eles são chamados de bispos, que é uma palavra análoga a pastores, a presbíteros, são termos intercambiáveis no Novo Testamento. Presbíteros, pastores, bispos, todas elas querem refletir a mesma ideia. Homens que foram ordenados, consagrados ao sagrado ministério, ao serviço das escrituras e à igreja, ao ensino. Então esses homens, eles são destinados basicamente, esse termo pastorear o rebanho de Deus, significa que eles são chamados para guardar o rebanho, guardar, proteger, cercá-lo. Segundo, eles são chamados para alimentar o rebanho. A própria metáfora do pastoreio, que é muito presente no Antigo Testamento, de Deus como sendo o pastor, Israel sendo suas ovelhas, entre as muitas metáforas, ela traz esse sentido de que a responsabilidade dos pastores é alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. É isso que alimenta a igreja. Não são outras coisas. O que alimenta a igreja é a palavra de Deus, é comida de verdade para as ovelhas. Em terceiro, eles devem proteger as ovelhas das ameaças internas e externas, porque as ovelhas elas ficam vulneráveis ao ataque dos lobos. Então você vê que ele usa os lobos, que era uma figura muito comum no mundo antigo, que eles entravam, eles infiltravam com as alcateias os rebanhos das ovelhas, e muitas vezes eles não matavam as ovelhas, eles despedaçavam elas, deixavam elas morrendo, agonizando, sofrendo. Eles às vezes pegavam uma única presa, mas eles entravam e eles machucavam as ovelhas. Então a ideia de que esses mestres que vão se infiltrar na igreja, é isso que eles fazem com as igrejas, ao invés de serem como Paulo,
um modelo de piedade, que ama, cuida, protege, alimenta, eles são impiedosos. Eles não pensam no rebanho, eles pesam o rebanho, eles maltratam o rebanho e depois eles deixam o rebanho ferido. É isso, essa é a metáfora que Paulo quer usar aqui, porque ela é muito comum para essas pessoas nesses tempos. Então, para a gente simplificar aquilo que Paulo quer dizer com pastorear o rebanho de Deus, mostrando essa função do cuidado pastoral dos presbíteros, eu vou usar as palavras de Simon Kistemaker. Ele é um estudioso do Novo Testamento, um especialista, e ele descreve esse cuidado de Deus da seguinte maneira: o pastoreio. Pastorear significa cuidado amoroso e consideração, uma responsabilidade cumprida voluntariamente. Não deve jamais ser usada para o engrandecimento pessoal. O seu significado deve ser observado no serviço altruísta de Cristo. Parênteses, que foi lido aqui em João 10, que ensina o que é ser um pastor, porque ele é o legítimo pastor da igreja, né? Os outros pastores, eles são mordomos, eles são copastores, na verdade, eles são servos de Cristo, eles não são donos das ovelhas, as ovelhas são de Jesus. Então eles devem olhar para o serviço altruísta de Cristo, que foi movido pela preocupação com a salvação dos homens. Então veja como o Kistemaker ele descreve o pastoreio. Mas existe também um outro ponto interessante e importante. Antes de Paulo falar assim, cuidem das ovelhas, como que Paulo começa as orientações? Cuidem de vocês mesmos. Isso não serve somente para pastores. Isso serve para toda pessoa que exerce uma função espiritual na igreja, uma liderança. Isso serve para os maridos que exercem função espiritual nos seus lares. O sentido aqui que Paulo quer trazer para os presbíteros, e ele vai repetir algo muito parecido para Timóteo, é que os pastores, antes deles alimentarem espiritualmente, antes deles ensinarem doutrinas para a igreja, preservarem a igreja na palavra, eles precisam da palavra de Deus. Eles precisam olhar para as escrituras e entenderem que antes deles pastorearem, eles são ovelhas também. Eles não são diferentes da igreja, eles são como a igreja. A diferença é que eles receberam dons para que eles estejam ocupando esse trabalho. Mas eles são ovelhas, eles precisam da palavra de Deus. E Paulo fala exatamente essa mesma coisa para Timóteo, nas suas cartas, quando ele diz assim, olha, Timóteo, jovem pastor, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. O que Paulo está ensinando para Timóteo, o jovem pastor que está enfrentando muitos problemas na igreja de Efésios? Anos posteriormente, Paulo escreve para Timóteo, ele está pastoreando essa igreja, que talvez não ouviu muitas das suas recomendações e fez o quê? Se apostatou, porque permitiu que quem se infiltrasse nela? Os lobos vorazes. Eles deixaram de seguir porque eles deram ouvidos aos judaizantes, que Paulo vai dizer lá, qual que era o problema na carta de Timóteo? Genealogias, fábulas, coisas que estão relacionadas às crenças dos judeus. Então eles queriam o quê? Judaizar o cristianismo. Ora, isso não é novo. Praticamente várias cartas do Novo Testamento, esse é um problema recorrente, das pessoas não entenderem que o modelo antigo de cultuar a Deus, o judaísmo, ele se tornou retrógrado, ele descontinuou. Então, muitas das práticas dos judeus, elas não devem permanecer, mas eles queriam muitas vezes fazer essa continuidade. A gente vê, hoje em dia, que tem igreja evangélica, que eles reconstroem templos, eles usam quipás, eles colocam a Arca da Aliança, eles colocam, eu nem sei o nome aquelas velas, aquelas coisas grandes, eles querem judaizar a igreja, alguns tocam até o chofar na igreja. Isso é judaizar a igreja. Então, Paulo escreve para Timóteo, falando assim, não permita que isso aconteça. Então, basicamente Timóteo, mas antes disso, cuida da sua espiritualidade. Então, da mesma forma, maridos que vão pastorear suas esposas e filhos, vocês não conseguem dar a elas se primeiro vocês não receberem de Deus.
Vocês precisam cuidar da sua vida espiritual. Pastores, nós precisamos cuidar das nossas vidas espirituais. Líderes da igreja, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso ensinar se primeiro eu não aprendi. Eu não posso ofertar e treinar se primeiro eu não fui treinado. Eu não posso discipular se eu não fui discipulado. Então eu primeiro tenho que ser trabalhado por Deus, para depois Deus trabalhar através de mim. Essa é uma lição que a gente vê recorrentemente no Antigo Testamento. Quanto tempo Josué andou ao lado de Moisés antes de chegar o momento dele ser usado por Deus? E ele temeu na hora de ser usado. Josué 1 conta exatamente a motivação que Deus traz para ele. Fala: Josué, eu serei com você. Mas quanto tempo Josué ficou na porta da tenda de Moisés, aprendendo, vendo ele andar, sendo ensinado por ele? Por quê? Porque primeiro Deus trabalha na gente, depois Deus trabalha através da gente. Então é importante a gente entender isso. E Paulo ficou ali 3 anos. Foi um seminário. 3 anos ensinando esses homens como serem, como andarem, como agirem na igreja, como resolverem problemas, como disciplinar, como pregar, como ensinar fundamentos, como catequizar, como levantar presbíteros. Paulo ensinou todas as coisas e agora está dizendo para eles isso. Agora chegou a vez de vocês trabalharem, servirem, porque vocês foram ensinados, vocês precisam também cuidar da espiritualidade de vocês. John Stott diz assim, comentando essa expressão, cuida de ti mesmo. Ele diz assim: eles, os líderes, os presbíteros, não podem dar um cuidado adequado aos outros se eles negligenciam o cuidado e a instrução das suas próprias almas. E é interessante que tem nos muitos livros de ministério pastoral que nós lemos, no seminário, em tantos outros momentos da nossa jornada, uma das coisas que mais nós somos alertados é o risco do profissionalismo na igreja. Nós não somos profissionais. Tem até um livro do Piper, né? Nós não somos profissionais. Né? A igreja não pode ser levada como, aqui é uma coisa profissional, é só trabalho. Não, nós precisamos ter esse senso, primeiro, de espiritualidade, de vocação, porque senão a gente perde o sentido daquilo que Deus nos chamou para fazer na igreja. Então, primeiro, é uma atenção que Deus chama a nossa atenção. Né? Cuidem da espiritualidade, que pode ser traduzido: leiam a Bíblia, orem, tenham um relacionamento com Deus. Não negligencie as reuniões, não negligencie os meios de graça. Cuidem da espiritualidade de vocês, para que vocês possam exercer o cuidado de outros. Pastores, líderes, maridos, mães. E Paulo vai oferecer então, depois de falar essas coisas, voltando para a questão do pastoreio da igreja, algumas razões superiores pelos quais eles devem exercer esse pastoreio, né? O que eles têm que ter em mente quando eles estão exercendo essa função, ou qualquer função na igreja? O que deve motivar o coração deles em primeiro lugar? Qual que é o fundamento? O que eles precisam ter na cabeça deles? Nossa, quando nós estamos servindo a Deus na igreja, isso já ficou um pouco claro na primeira parte do sermão. Paulo deixa claro isso, a glória de Deus, a igreja que é de Cristo. Mas agora vejam o que ele vai dizer no verso 28. A primeira coisa que ele vai dizer assim, cuide vocês mesmos de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então a primeira coisa que ele vai mostrar é que esses homens, eles não são o que são na igreja, porque eles acordaram um belo dia e falaram assim: a partir de hoje eu vou ser isso aqui para Deus na igreja. Não é assim, irmãos. Por mais que a gente deseje, a Bíblia fala que você precisa desejar, essa é a porta de entrada, você precisa querer servir a Deus, porque é voluntário. Mas até esse desejo, assim eu creio, ele nasce no coração, porque o Espírito Santo coloca esse desejo lá. Ele vem no nosso coração e ele coloca esse desejo de servir a igreja. Então a primeira coisa que ele quer mostrar é que nenhum homem acorda da noite para o dia e se autodesigna servo de Deus. Hoje, a partir de hoje, eu vou fazer isso na igreja. Não, é o Espírito Santo que escolhe, que levanta, que legitima, que dá dons, que capacita, que habilita, que treina. É Ele que faz. Porque, irmãos, ninguém, irmãos,
pode fabricar dons. Ninguém pode fabricar dons. Os dons do Espírito são inconfundíveis. Eles são evidentes, eles aparecem. Então vejam, é Ele quem escolhe, separa, treina, capacita, desenvolve e usa os homens a quem quer. Basicamente, isso que Paulo está falando é aquilo que nós vemos, que nós também experimentamos na igreja. Como que a gente sabe que o Espírito Santo levanta um homem na igreja? Ora, há todo um processo. Ou vocês acham que Paulo simplesmente chegava como apóstolo, que podia fazer, falou assim: a partir de hoje, você é presbítero nessa igreja? Paulo não fazia isso, irmãos. Sabe o que Paulo fazia? É só você voltar para Atos 14 e ver o que Paulo fez na região das igrejas da Galácia. Ele passou nas igrejas elegendo presbíteros, teve eleições nas igrejas. As igrejas escolhiam. Quando Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, as características dos diáconos das igrejas, dos diáconos, dos presbíteros, essas coisas tinham que ser observadas para que eles viessem escolher. Em Atos, capítulo 2, eu acho que é o capítulo 2, quando vai separar homens por causa dos conflitos que estavam tendo na distribuição dos bens, os apóstolos viram e falam assim para as igrejas: escolhem homens cheios do Espírito Santo. A igreja escolhe e vota. Isso que legitima uma pessoa escolhida por Deus, porque a própria igreja, ela vê e ela reconhece os dons do Espírito Santo naqueles que estão sendo chamados por Deus. E isso fica evidente. Quando Paulo fala assim, vocês foram designados pelo Espírito Santo, ele só está lembrando o processo. Ele falou assim, vocês foram, não foi eu, Paulo, não foi Paulo que escolheu. Não foi os pastores da igreja, não, foi a igreja, por meio da graça do Espírito Santo, que dá dons e conduz todo um processo transparente, claro, verdadeiro, para mostrar a autenticidade daquilo que Deus está fazendo. Então o que Paulo quer deixar claro aqui, irmãos, é basicamente o seguinte: não houve manipulação para que vocês se tornassem líderes na igreja. Vocês se tornaram de um processo natural, que o próprio Deus conduziu, conforme Ele mesmo orienta nas Escrituras. Então é isso que Paulo quer deixar como motivação. Falou assim, olha, pastoreiem a igreja de Deus, porque quem chamou vocês foi o Espírito Santo. Pastoreiem a igreja de Deus, porque quem deu os dons foi o Espírito. Pastoreiem a igreja de Deus, porque quem chamou vocês foi o Espírito. É isso que ele está falando. Mas existe um segundo ponto, e é ainda mais forte, que aí é para mostrar, tipo assim, a razão mais profunda de todas, porque talvez você pode não ser um oficial da igreja, mas você é chamado para amar e servir a igreja na mesma proporção por causa dessa razão. Qual que é essa razão? Ele vai dizer aí o valor da igreja. Qual que é o valor da igreja? Ele vai dizer, a igreja que é de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Que preço Deus pagou pela justificação do seu povo? Que Deus pagou. Lembrando, quando fala que Deus pagou e comprou, não, tomem cuidado com uma coisa que as pessoas falam, Deus pagou para o diabo. Não, Ele pagou para Ele mesmo, porque Ele era a parte ofendida, e Ele mesmo proveu recurso para justificar os homens da condenação. Então Ele está mostrando como que Ele redimiu os homens que estavam perdidos, que é o seu povo. Então é isso que Ele quer mostrar, como que Deus resolveu o problema do pecado, salvando a sua igreja. Ele enviou o seu próprio filho para morrer na cruz. O preço é altíssimo, o valor é inestimável. Tudo aqui é inestimável, é isso que Ele quer mostrar. A igreja, ela foi comprada por um alto preço. Então é justo que aquilo que tenha custado muito caro, também nos leve a ter muitos sacrifícios por ela. A dedicação por ela, e é isso que Paulo quer colocar na cabeça dos líderes dessa igreja. Ele falou assim, olha, a igreja, ela foi comprada por um preço inestimável, é mais caro do que qualquer coisa que vocês possam adquirir na vida, porque ela custou o sangue do Filho de Deus, o precioso sangue do Filho de Deus, que não tem culpa, que é justo, que é perfeito, mas morreu pelos injustos. Ele está mostrando a transação que Deus fez espiritual na cruz, né? Mostrando exatamente isso. Então aqui nós temos aplicação. Frequentemente,
a igreja ela é alvo de murmurações, de reclamações, de críticas, de melhorias. Não que a igreja não tenha que crescer e se santificar, mas antes de sermos criticistas, antes de sermos boicotadores da igreja, nós precisamos amar a igreja e valorizar a igreja, porque ela não é um negócio de pessoas, ela é um negócio de Deus. A igreja pertence ao Senhor, irmãos. É isso que o texto está falando. Ele falou assim, olha, a igreja é de Deus, foi comprada pelo sangue de Cristo, e o Espírito Santo governa ela, levantando e dando dons no meio da igreja, para que a igreja continue sendo edificada. É isso que o texto está querendo mostrar, né? Então, ame a igreja. Segundo, ore pelos pastores, e ajude esses pastores, pois eles são os primeiros que o diabo quer derrubar. Eles são os primeiros. Veja que a exortação começa, cuidem de vocês mesmos, porque eles, Paulo vai dizer depois, é do vosso meio que vai surgir muitas vezes falsos mestres. É do meio da igreja, irmãos, de homens que muitas vezes são referência, de repente eles abandonam o evangelho, de repente nós vemos escândalos e coisas, Deus nos livre dessas coisas, mas é um risco, e é isso que o texto está querendo mostrar. Falou assim, olha, os pastores, eles precisam cuidar deles, porque eles podem ser seduzidos pelo falso ensino, e eles podem contaminar a igreja. Então é isso que ele está mostrando. Então orem pelos presbíteros, né? Um alemão, Werner de Boer, ele vai dizer exatamente isso, que se o diabo conquistar o coração e flamejar o coração de um presbítero, ele vai conseguir tirar muitos membros da igreja do caminho da verdade. Mostrando que se ele derruba um líder que exerce influência na igreja, ele pode derrubar a muitos. E isso é uma coisa que recorrente a gente acaba vendo, né? Não que isso seja correto, a nossa fé tem que estar em Cristo, mas infelizmente, quando escândalos acontecem, ovelhas que não estão alicerçadas plenamente no evangelho, elas fraquejam na fé, elas tropeçam, né? Mas ai daqueles que fazem os pequeninos tropeçar, como disse Jesus. E por último, nesse ponto, tenham zelo pela doutrina, tenham zelo. É interessante que Paulo poderia falar sobre muitos perigos, né? Ele poderia falar assim, olha, tomem cuidado, porque os judeus, eles vão querer fazer isso com vocês, cuidado com Demétrios, porque agora ele vai perseguir a igreja, cuidado. Não, ele não faz isso. Percebam que a maior preocupação de Paulo não é com as perseguições, nem com eventuais prisões, nem com a hostilidade do mundo, nem mesmo com as tribulações externas e variadas, enfermidades que a igreja possa sofrer, mas a preocupação principal de Paulo aqui é uma só, irmãos, é a doutrina da igreja, é a doutrina, é o evangelho permanecer puro, limpo, que ele não seja contaminado com falsas ideias, com ideias humanas, é aquilo que Paulo chama de sã doutrina, uma doutrina limpa, uma doutrina não contaminada, que o evangelho ele deve permanecer assim no púlpito. Então ele não teme essas coisas, mas ele está se preocupando com as heresias, ele está se preocupando com os falsos mestres. E eu pergunto, um assunto que é delicado, às vezes as pessoas não querem falar, quantos falsos mestres nós temos hoje no mundo? Aonde eles estão? Quem são eles? Né? Aquele bloco lá, era do Fantástico, quem são? O que comem? O que vestem? Onde estão? Como vivem? Eles estão por aí, eles têm características. Você sabia que Pedro escreve a sua carta e dá as características dos falsos mestres? É um manual. Como identificar um falso mestre? Só você ler 2 Pedro. Está lá. E aqui nós temos algumas dessas características. E hoje, quando nós olhamos, onde estão esses falsos mestres? É simples. É só olhar o evangelho, se é pregado ou não. Paulo já falou o ensino dele. Qual que era o ensino? A fé em Deus e o arrependimento para com o Senhor Jesus. O arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus. O Evangelho. O Evangelho. E o que nós vemos hoje? Teologia da prosperidade, ideologias de gêneros no púlpito, pastores que se tornaram coaches, treinadores, motivacionais, igrejas enviesadas politicamente, igrejas seeker-sensitive, que é sensível ao que busca. Eles fazem uma pesquisa antes de plantar uma igreja para falar assim, nós temos que plantar uma igreja conforme o pessoal desse bairro quer. Não é conforme Deus manda, é conforme as pessoas querem. Né? Igrejas movidas por entretenimento. Não, nós temos que ter coisas na igreja, porque assim as pessoas vão vir. Igrejas absortas em tradições, rituais, legalismos, moralismos e tantas outras coisas. Zero evangelho.
entre outras coisas. Paulo está preocupado exatamente com isso. Assim, olha, cuidado para que vocês não caiam nesses enganos, para que vocês não sejam envolvidos por isso. E em segundo lugar, ele vai então alertar sobre os falsos mestres, né? Que é essa questão do cuidado doutrinário. Ele vai ecoar as mesmas palavras de Jesus. Jesus disse isso, né, em Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Jesus falou isso, Paulo falou isso. Na verdade, existe uma coisa até interessante. R.C. Sproul, ele vai dizer uma coisa que é verdadeira. É verdadeira. O problema de Israel nunca foi a Babilônia, nunca foram os egípcios, nunca foram os assírios, nunca foram. Sabe quem que era o problema de Israel? Os falsos profetas que pregavam mentira e levavam o povo para a idolatria. Esses eram os problemas deles. Vai ler Jeremias, irmãos. Uma voz solitária pregando, chorando, agonizando. E os profetas dos seus dias diziam: paz, paz, quando não há paz. E Jeremias era o da contramão. Ele pregava a verdade de Deus. E assim a gente vê, e aí ele vai dizer, da onde que vêm esses profetas? Será que eles vêm de fora? Será que eles vêm de dentro? Eles vêm de todos os cantos. Eles vêm de fora, eles vêm de dentro. O texto vai dizer isso, né? Aqueles que vão se infiltrar e aqueles que vão se levantar do vosso meio. Então, às vezes alguém está na igreja, de repente muda a crença, abandona o evangelho e abandona as boas confissões e começa a ensinar errado e se perverte, né? Nega os votos que muitas vezes foram feitos no dia do juramento, da ordenação, e eles abandonam o evangelho. E os falsos mestres se levantam do púlpito. Então, o que Paulo também está querendo dizer, né? Então, uma outra coisa é que eles são impiedosos, nós já falamos. Eles não têm misericórdia da igreja. Eles são vorazes, devoradores, né? Na minha tradução, diz que eles são, na minha tradução diz lobos vorazes, mas existem outras traduções aqui. O sentido é que eles são penosos para a igreja. O seu ensino é um ensino pervertido, que contamina, que são sutis e leva as pessoas ao desvio, a perderem-se, a se apostatar da fé. A palavra arrastar os discípulos aí do texto é exatamente isso que ela quer dizer. Afastar das verdades e alterar as suas crenças. É isso que os falsos mestres fazem, né? Como o pastor Neto já disse, qual que é o problema dos falsos mestres? É que eles são mestres, eles são bons. Eles são bons para ensinar. E eles ensinam a mentira de maneira persuasiva. Isso fica muito claro, né? Na época da Reforma Protestante lá, Lutero tinha muitos embates com um homem, se eu não me engano, era Sociniano, que negava muitas verdades essenciais. Era um verdadeiro herege. Sociniano, ele era um verdadeiro gentleman, ele era um cavaleiro. Ele estava sempre de cabelo penteado, talvez bem perfumado. Ele tratava as senhorinhas da igreja com amor, as criancinhas amavam Sociniano. Ele era gente boa, ele era carismático, mas qual que é o problema de Sociniano? Ele tinha um ensino envenenado, ele ensinava mentira. Enquanto Lutero, que às vezes era meio grosseiro, meio descabelado, não se cuidava muito da sua aparência. Depois que ele casou, ele engordou, né? Tem até uma figurinha lá nas antigas e tal. Mas Lutero, ele não era muito cuidadoso. Mas ele não era muito cuidadoso com as palavras. Ele era meio grosseiro. Ele não tinha papas na língua. Mas ele pregava o evangelho. Né? Às vezes tratavam ele até como sem educação. Não que isso tenha que ser assim, né? Não é que tem que ser. Mas o ponto que eu estou querendo comparar é que muitas vezes os falsos mestres, eles são extremamente atrativos. Eles são persuasivos. Eles são excelentes gestores. Eles são fantásticos, irmãos. Eles são dinâmicos. O problema deles é um só. Eles não ensinam o evangelho. E Deus fala, foge deles. Foge deles. Uma outra coisa aqui, então, agora que Paulo vai fazer, ele vai dar o antídoto, né? Ele vai mostrar, olha, esses são os riscos. Mas como nós lidamos, então, com isso? Ele vai dizer assim, verso 31. Portanto,
Então, agora que vocês entenderam os perigos, portanto, como que eles devem agir? Então, vigiem, né? Mais uma vez, cuidado, mais uma vez, cuidado. E agora Paulo, ele vai dar alguns caminhos. Primeiro, ele vai mais uma vez falar assim, ó, sigam o modelo. Ele vai olhar para trás, vai falar assim, olha como eu andei. Vejam que durante 3 anos, eu admoestei vocês com lágrimas. Admoestar aqui significa prevenir, significa advertir, significa precaver, significa dizer, acautelai-vos, não façam assim, tomem cuidado com isso. E nem sempre isso é popular, porque Paulo ele tinha que muitas vezes exortar, ele não podia passar a mão na cabeça. Isso mostra uma dupla tarefa, né, daqueles que pastoreiam na prevenção dos perigos. Que em primeiro lugar é alimentar ensinando a verdade. Essa é a primeira coisa. Os pastores são responsáveis de ensinar a verdade da Bíblia. Eles precisam manusear as escrituras como obreiros aprovados por Deus. Eles têm que pregar o evangelho. Eles têm que dominar as escrituras. Segundo, eles têm que proteger. E aqui entra a questão da admoestação. Proteger contra os lobos, advertir dos erros. E isso, como eu disse, nem sempre é popular. As pessoas afirmam, né? Não, as mensagens precisam ser mais leves. Alguns assuntos não podem ser tocados. Isso é sensível. As pessoas não vão querer ouvir isso. Os discípulos falaram para Jesus, né? Duras são essas palavras, Jesus. Quem poderá ouvi-las? Porque Jesus pregou, as pessoas foram embora. O que Jesus disse para os discípulos? Tá bom, eu vou ajustar. Ele falou assim para os discípulos, vocês querem ir embora também? Pode ir. Porque a verdade, ela permanece inalterada. Então, acautelar, advertir, é mostrar aonde está o erro, é denunciar pecados de falso ensino, é mostrar as heresias, é fazer essas coisas. Paulo fala exatamente isso para Tito. Tito, você precisa ser apegado à palavra, que é segundo a doutrina, de modo que você tenha poder para exortar pelo reto ensino e para convencer aqueles que contradizem as escrituras. Exatamente isso, é por meio da doutrina de Deus. Então, Paulo diz, olhem para o meu modelo. Segundo, Paulo vai mostrar para eles aonde tem que estar a confiança deles. Quando ele diz assim, ó, verso 32, agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus. Em algumas traduções, eu os encaminho, ou eu encomendo-vos a Deus, que é esse sentido de confiar, entregar a responsabilidade. Agora, a principal responsabilidade, aqueles a quem eles deveriam confiar de fato, durante o seu ministério, é o próprio Senhor. É como se o apóstolo estivesse dizendo assim, olha, vocês foram treinados, vocês receberam dons, mas mesmo vocês tendo dons, vocês não podem confiar em vocês mesmos. Vocês precisam confiar que Deus vai cuidar de vocês como presbíteros, como líderes, como servos, como maridos, como aqueles que vão cuidar de pessoas. Vocês precisam fazer exatamente isso. Agora que eu cumpri o meu papel com vocês, vocês precisam olhar para o Senhor e confiar nele. Confiar em Deus. Em terceiro, ele vai nos ensinar a importância de confiarmos na palavra de Deus. Qual é a ferramenta de trabalho dos obreiros, né? Eu já fiz essa ilustração. Cada profissão tem a sua principal ferramenta. Uma ferramenta primordial no seu trabalho. Podem ter outra secundária, mas cada um tem a sua primordial. A ferramenta daqueles que lideram é a Escritura. É a palavra de Deus. Não tem outra ferramenta. É a palavra de Deus. E é isso que Paulo diz. Eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Ele vai mostrar isso, a confiança na palavra de Deus, a centralidade da Escritura e a confiança de que ela é a fonte de autoridade para confrontar, para refutar e para proteger a igreja dos falsos mestres. É a palavra de Deus. O que nós vamos usar para se proteger dos falsos ensinos? A palavra de Deus.
O que nós vamos usar para expelir o falso ensino? A palavra de Deus. Basicamente, quando Paulo fala isso, ele está ensinando aquilo que nós chamamos de todos os atributos da Escritura, a centralidade da Escritura, a autoridade da Escritura na vida da igreja. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada, inerrante, infalível, verdadeira, confiável, clara, necessária, suficiente e poderosa. É pela Escritura, irmãos. É olhando para a Escritura, é ficando com a Escritura, é cantando a Escritura, é fazendo tudo pela Escritura. Isso que vai proteger a igreja, é a palavra de Deus. E aí ele vai dizer os benefícios. Quais são os benefícios de submeter-se a essa Escritura? Ele vai dizer, veja aí no verso 32, a palavra de sua graça, que tem poder para, agora ele vai mostrar, edificar, que significa fortalecer, dar maturidade, né? Fazer com que a igreja seja continuamente alimentada e fortalecida, dar herança entre todos os que são santificados, que é uma dupla coisa que é tanto manter os crentes sendo santificados progressivamente, como comunidade, uma igreja que está junto, ele fala no plural, um povo que se mantém pela palavra sendo santos, porque o que santifica o crente? É a palavra. Jesus orou, não orou em João 17? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele mostra exatamente isso, que a santificação vem pela palavra. Dar herança aqui é o sentido de que se aqueles crentes permanecerem fiéis à palavra de Deus, há uma herança que é constantemente prometida nas Escrituras, que Deus vai dar para aqueles que se manterem fiéis a Ele, que não se apostatarem pelo falso ensino, que não se entregarem às heresias, né? E aí a gente tem algumas aplicações nesse ponto. As igrejas, irmãos, que abandonaram as Escrituras como palavra de Deus, elas morreram. Eu não sou um especialista em nomes, em cidades, né? O pastor Neto conhece muito de história da igreja, mas as igrejas da Europa, elas se tornaram bares, museus, locais turísticos, monumentos históricos, igrejas essas que foram púlpitos de grandes pregadores, até mesmo instituições. Nós temos as instituições como Harvard, Princeton, Yale. Essas faculdades, elas nasceram com crentes, porque estudavam teologia, a palavra de Deus. É por isso que existe um ditado no meio reformado, que a teologia é a mãe de todas as disciplinas. As grandes faculdades nasceram com teólogos reformados, que prezavam a supremacia das Escrituras. Hoje, se você falar nesses lugares aqui, que a Bíblia é a palavra de Deus, é perigoso você ser escorraçado e apanhar e ser expulso. E essas igrejas que morreram, elas se entregaram às verdades, às mentiras do liberalismo teológico. Quer dizer que a Bíblia não é inspirada totalmente, não é totalmente a palavra de Deus. Pronto, negou a inspiração, você desceu o primeiro degrau que vai te levar a ladeira abaixo, a apostasia. Negou a inspiração das Escrituras, você já perdeu a sua fé. E é isso que está acontecendo aqui. Paulo está alertando eles. Confiem nas Escrituras. Cuidado. Não abandonem as Escrituras, porque abandonar a Escritura é morte. É morte. Vai morrer espiritualmente. Nós vemos que isso aconteceram com homens na Bíblia. Muitos homens que abandonaram a palavra de Deus. Poderíamos ficar citando uma lista. Então, olhando para a nossa necessidade como igreja, como crentes, filhos de Deus, ame a palavra de Deus. A gente abriu aqui o culto hoje com o Salmo 119. O que o Salmo 119 nos ensina? Ele é a ilustração perfeita, irmãos, da postura do salmista. Ele ilustra exatamente que tipo de relação Deus nos chama a ter com a sua palavra. O que significa que só ler a Bíblia não é suficiente. A Bíblia é suficiente, mas só ler a Bíblia não é suficiente. A própria Bíblia nos ensina que ela nos foi dada para ler, para meditar, para memorizar, para falar, para pregar, para estudar, para cantar, para esquadrinhar, para aplicar. A Bíblia deve ser usada assim na nossa vida. Então, ame as Escrituras, se apegue às Escrituras,
Faça dela sua melhor companheira, porque é ela que vai dar vida, que vai santificar, que vai edificar você, que vai fazer sua fé crescer, que vai abençoar a sua vida. Ame as Escrituras. Amém, igreja? Submeta-se à palavra de Deus. E em terceiro, Paulo vai falar das ambições do ministério. E aí ele volta mais uma vez no seu próprio exemplo. Ele fala assim, como eu fui? Verso 33. Talvez Paulo tenha dito isso, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Essas coisas aqui, prata, ouro e roupa, eram coisas que eram marcadores no mundo antigo de poder, posição e riquezas, dinheiro. Então é como, e muitas vezes a gente vê que exatamente essas são as motivações dos falsos mestres que aparecem claramente no Novo Testamento. Eles pastoreiam sempre no seu próprio benefício. Eles encaram a igreja como um meio de lucro, de ganhar dinheiro, de ficarem ricos, de manipularem a igreja, de serem pesados na igreja. Então é como se Paulo quisesse dar o seu próprio exemplo e falar assim, olha, eu não fui assim no meio de vocês. Essa não foi a minha motivação. Pelo contrário, ele usa o próprio exemplo dele na igreja de Éfeso, que como que ele se manteve nos 3 anos que ele esteve aqui. Isso é o exemplo de Paulo. Ele trabalhou e ninguém dos companheiros dele foram pesados para essa igreja. Então é nesse sentido que Paulo quer dizer, falou assim, olha, em nenhum momento, e o meu testemunho, a minha vida na igreja atesta isso, eu não pastoreei vocês por causa de dinheiro. Paulo está deixando claro isso para a igreja, para falar assim, olha, cuidado, porque muitos homens podem se levantar com esse tipo de motivação. Ter a igreja como uma fonte de lucro. Ele está falando sobre o cuidado com as ambições. Então, hoje em dia, né, para ilustrar isso, por exemplo, praticamente tudo que você vê, tudo é pelo dinheiro, tudo é pelo dinheiro. Você entra nas redes sociais, e aí você vê lá, nada contra, é o trabalho das pessoas, e elas têm que se manter e ganhar dinheiro com essas coisas. Você tem lá um Instagram voltado para performance, para alimentação, para emagrecimento, aí no final, ele dá boas dicas, e no final, o que ele quer com aquelas dicas? Te vender um curso, te vender uma consultoria. Aí você vê lá, comunidades de como ganhar dinheiro, aí a comunidade, ele dá as dicas, mas depois ele vem o clickbait, agora tem aqui um curso que você entra e eu vou te ensinar, eu vou te mentorear. Não tem nenhum problema também, se esse for o propósito, é um curso. E aí você tem várias outras coisas. Mas daí o que acontece? O meio evangélico, o que aconteceu no meio? Você tem lá os pastores, eles dão bons conselhos. Aí eles falam sobre coisas. Mas agora aqui eu tenho uma comunidade aqui, eu quero ter um curso aqui para você. Coisas que não sou contra também vender cursos, porque não sou contra seminário. A gente até já conversou muitas vezes sobre isso, né, pastor? Essas coisas são bênçãos, os livros são bênçãos. Mas quando os cursos são coisas que essas pessoas têm que estar tendo na própria igreja. Na própria igreja, os pastores têm que estar dando, não é essas coisas extras. Mas daí eles vendem aquilo que é papel dos pastores ofertar para as ovelhas. E aí então vira mais uma vez, a motivação muitas vezes parece que é isso. É mercantilizar coisas que Deus disse para não mercantilizar. Eu sei que isso é um debate, né? E tem opiniões e argumentos, mas eu só queria deixar essa visão para a igreja também. Que não pode ser feita, essas coisas não podem ser feitas pelo dinheiro. Paulo não fazia isso. Ele também dá um exemplo até a mais. Ele não só não viveu assim, mas ele socorreu os necessitados. Ele até cita uma palavra do próprio Senhor Jesus que não está registrada nos evangelhos. Você vê aí no verso 35, quando ele diz, né, para lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus. Talvez esse era um ditado que se manteve vivo, que Jesus falou, mas os evangelistas não citaram, só Paulo cita. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo não está querendo dizer que receber é um problema, mas ele não está dizendo que não é bem-aventurado receber, mas ele está dizendo mais do que receber, é mais bem-aventurado ainda aquele que dá. Por quê? Porque o próprio Deus, ele é doador, ele é generoso, ele entrega. O próprio Cristo Jesus é a ênfase maior. Ele doou, irmãos, ele doou vida. Na cruz, ele socorreu os necessitados, e não foi de dinheiro. Ele socorreu os miseráveis espiritualmente. Sabe quem que eram esses miseráveis?
Eu e você, eu e você, nós éramos os pobres de espírito, os miseráveis que ele doou vida espiritual, ele nos alcançou. É uma verdade do evangelho. Paulo está querendo enfatizar essas coisas, né? Mas também o cuidado com os necessitados, que é algo recorrente nas escrituras. Por fim, o texto termina com uma despedida, né? Nós vemos aí que o texto termina com uma oração. Não há uma maneira melhor de terminar um discurso como esse. Paulo falou: eu entrego vocês a Deus. E agora ele vai orar. Ele se ajoelha para mostrar a sua humilhação, a sua dependência. Esse homem que andou desse jeito na igreja, ele se ajoelha e eles choram, e eles se abraçam, eles se beijam, né? Eles têm um momento aqui emotivo, eles falam em voz alta. Lucas quer registrar a emoção dessa despedida. E parece que é mais uma vez Lucas está fazendo um paralelo com Jesus, porque Jesus se despediu dos discípulos de maneira também parecida. E agora Paulo está se despedindo dessa igreja de maneira tão emotiva. A gente vê, né, o amor que havia entre Paulo e essa igreja. Por fim, para nós encerrarmos algumas aplicações finais. Primeiro, sobre ministério pastoral. Nós vemos que aquilo que é diferencial das exigências aos oficiais da igreja, para presbíteros e pastores, é o ensino. E é exatamente o que Paulo está enfatizando. Quando a gente olha as listas de características essenciais que devem ter nos oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, o que diferencia a lista dos presbíteros ou dos pastores para os diáconos? É que eles devem ser aptos ao ensino. E aptos ao ensino não quer dizer alguém que sabe ensinar apenas, mas alguém que saiba ensinar as Escrituras, que domine e manuseie as Escrituras como obreiro aprovado por Deus. Isso então significa que é isso que Deus requer constantemente para os pastores. Os pastores podem gravitar em muitas áreas da igreja, mas eles foram chamados para pregar a palavra de Deus, para pregar o evangelho. Quando eles deixam de pregar o evangelho para fazer muitas outras coisas, eles estão deixando de fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer. Eles podem fazer outras coisas, mas eles não podem deixar de fazer a pregação do evangelho. Isso também é um pré-requisito para aspirar ao ministério. Muitas vezes as pessoas, um desejo pelo ministério. Deus te deu esse dom. Se Deus te chamou para ser um pastor, antes que você entre nesse processo, se dedique à leitura e ao estudo das Escrituras. Se dedique. Como o pastor Edson, que prega a palavra, sempre fala, Deus chamou o pastor para ler. Se não gosta de ler, você não pode ser pastor. Com bom sentido, Deus chamou os pastores para estudar, para se dedicar às Escrituras. Em segundo lugar, quando nós pensamos na igreja, nós vemos o zelo e a importância da igreja para Deus. A igreja é muito importante para Deus. A gente vê toda a trindade envolvida na igreja, né? Na verdade, isso é uma beleza que o Novo Testamento tem e mostra frequentemente para nós. Toda vez que Paulo ou os outros escritores vão falar alguma coisa da igreja, a gente vê a trindade envolvida nas questões da igreja, nos papéis que são exercidos. Deus, o Pai, o dono da igreja, Jesus Cristo, aquele que compra a igreja com seu sangue, o Espírito Santo é aquele que designa homens para o sagrado ministério. Então percebam, irmãos, como que a igreja é tão importante para Deus, que o Deus Todo-Poderoso, ele se dedica e ele se envolve com a igreja. Isso é para mostrar que se a igreja é tão importante para Deus, no serviço, nas atribuições que nós recebemos, nós precisamos olhar para essas coisas e sermos encorajados a não deixarmos de servir a igreja de Cristo. Richard Baxter, um puritano, ele vai ensinar como que nós podemos nos envolver no cuidado das ovelhas, dos nossos irmãos, não considerando esse trabalho pesado demais, né? O nosso próprio serviço à igreja. Olha o que ele diz, eu vou recitar. Ele diz isso no livro O Pastor Reformado. O Pastor Reformado. Ele diz: ouçamos então esses argumentos de Cristo.
toda vez que sentimos que estamos ficando insensíveis e descuidados, Cristo diz: morri por eles. Eu não olharei por eles? Valiam eles o meu sangue e não valem o vosso trabalho? Desci dos céus para a terra para buscar e salvar o que estava perdido, e não irei vós até a casa ao lado, a próxima rua, a próxima aldeia para procurá-los? Quão pequeno é o vosso trabalho com descendência comparado ao meu? Eu me rebaixei a esse ponto, mas é vossa honra ser assim empregados de mim. Fiz tanto pela salvação deles, e desejava fazer de vós os meus cooperadores, e recusar o pouco que está em vossas mãos? Veja como Baxter, ele poetiza o que é uma verdade. No final das contas, é isso que Paulo quer mostrar. Vejam o que Cristo fez. É pesado demais servir a igreja? Será mesmo que é tão difícil assim servir a igreja? Se Cristo fez tudo isso, na verdade não deveria ser um peso, mas sim, como ele diz aqui, um privilégio, uma honra. Servir a igreja é uma honra, irmãos. E aí ele também, uma outra coisa também que eu gostaria de destacar aqui sobre igreja, é sobre a responsabilidade e o privilégio do ministério da reconciliação. Embora esse texto aqui, ele fale muito sobre os presbíteros, Paulo ensina nas suas cartas que o ministério da reconciliação, o que é o ministério da reconciliação? É a pregação do evangelho. Ela foi ordenada à igreja. Todo crente tem um ministério da reconciliação, que é pregar o evangelho da reconciliação entre Deus e os homens por meio de Cristo. Deus confiou essas coisas, está lá em 2 Coríntios 5, 19 a 21. Só você ler lá depois, 2 Coríntios 5, 19 a 21. Ele vai falar exatamente isso, que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Todo crente tem essa responsabilidade. Todo crente. Penúltimo, cuidado com as heresias. Às vezes a gente pensa que, mas não é tão assim, perigoso. Na verdade, eu conheço um pouco aqui. Isso aqui não tem problema ouvir esse pastor aqui do YouTube, que começa os seus sermões chamando todo mundo de lindos e lindas. Não tem problema. Qual que é o problema? É só filtrar. Não é só filtrar. Está errado. Está banhado de heresias. Está banhado. Então, quando a gente olha para as diversas perversões que nós temos hoje em dia, eu não vou nem falar das heresias contemporâneas, vamos olhar para as cartas. Paulo trata de Gálatas do problema do legalismo, de um evangelho deturpado. Salvação por obras, meritocracia espiritual. Em Colossenses, ele escreve para tratar de sincretismo religioso, misticismo, diminuindo Cristo. Cristo não é suficiente, tem que ter Cristo e mais alguma coisa. Em 1 Coríntios, Paulo escreve para tratar de imoralidade, divisão e carnalidade na igreja, e disputas. E em 2 Coríntios, Paulo escreve para tratar de falsos apóstolos. Em Filipenses, tem problema de judaizantes, pessoas que estão confiando na carne, crentes desanimados. Em 1 Timóteo existem fábulas, genealogias, falsas doutrinas. Em 2 Timóteo tem apostasia e amor aos prazeres do mundo. Em Tito tem falsos mestres e os legalistas judeus. Em Tessalonicenses, confusão sobre a volta de Cristo, negação da sua volta, confusão sobre a igreja. Em Tiago, é fé sem obras, crentes que vivem como mortos espiritualmente. Em 1 João, é gnosticismo, negando a encarnação de Jesus, negando as naturezas de Cristo, heresias gravíssimas. Em 2 Pedro, falsos mestres dizendo que pode viver de qualquer jeito, libertinagem, licenciosidade. Em Judas, uma perversão da graça de Deus. Quantas são as heresias no Novo Testamento? São muitas. É um menu de heresias, é quase um cardápio espiritual de perdição que o diabo oferece hoje em dia para as pessoas. Há uma maneira de cair em todas elas, mas as pessoas não pensam que isso é algo, não é tão sério, não é muito sério, porque como eu disse no começo, Paulo não está preocupado com as perseguições, ele está preocupado com as heresias. Irmãos, você quer ver como que o tom de Paulo é nas cartas? Quando alguém pecava, adulterava,
Não tô diminuindo, esses pecados são graves, mas quando tinham pecados morais, Paulo tratava e recuperava, mas quando tinha heresia, Paulo falava, manda eles embora, são enviados de Satanás. Paulo não conversava com herege, Paulo não conversava, crente que pecava, ele tratava, mas quando vinha com heresia, ele não tinha conversa. Pecado doutrinário é mais grave do que pecado moral. Às vezes a gente não está preparado para pensar nisso. A gente pensa que o pecado moral ele é muito mais escandaloso, mas o pecado doutrinário, ele mata a igreja, ele consome a igreja, ele é gravíssimo. Todos os pecados são graves, mas alguns são maiores que outros. Às vezes as pessoas dizem, não tem pecadinho, pecadão. Tem sim, tem sim. Porque Jesus falou para Pilatos, o pecado deles é maior que o seu. Então alguns pecados são mais graves do que outros. Essa é uma verdade. E a heresia, o falso ensino, é um pecado grave. É um pecado grave. Por último, falando sobre Cristo, esse texto ele é mais um texto daqueles que deixam claros para nós que Cristo ele comprou a igreja com o seu sangue, que ele é o dono da igreja e que ele governa a igreja. Nós somos por criação. Nós somos de Deus. Salmo 24 fala isso, né? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, todos que nela há. Deus é dono de tudo por direito de criação. Mas quando a Bíblia fala aqui que Jesus ele morre pela igreja, ele faz da igreja sua, para usar a linguagem de Pedro, a sua propriedade exclusiva, uma posse a mais. Está dizendo que Cristo agora, ele é o nosso dono, ele nos adquiriu para si mesmo, por meio da sua morte. Então nós somos de Cristo duas vezes, primeiro por direito de criação, segundo por direito de redenção. Tem até uma historinha, né? Eu sempre escuto o Nicodemos contar, eu gosto dela, do menininho que faz um barco. Ele faz um barco, ele constrói o próprio barco, e ele põe esse barco num rio, e ele começa a brincar com esse barco, e esse barco vai embora. Ele perde o barco. E ele construiu aquele barco com muito amor. As marcas da sua criação estão neles, as suas características, os seus gostos. E aí um dia ele passa na frente de uma loja, ele vê o barco na vitrine. Aí ele falou, esse barco é meu. É o barco que eu perdi. Ele entra na loja e fala para o dono, esse barco aqui é meu. Aí ele fala assim, não, esse barco custa tanto, se você quiser, ele pode ser seu. O menino vai embora, trabalha, ganha dinheiro, volta lá, compra o barco, sai com o barco no braço. Fala assim, primeiro eu te criei, depois eu te comprei, portanto és meu duas vezes. Isso mostra o que Deus fez. Ele primeiro te criou, mas o pecado te corrompeu, te fez perder-se na vida, mas depois ele envia o filho dele, que paga o preço que você não podia pagar. E ele recupera você por meio de redenção. Isso exemplifica a doutrina da justificação. Isso mostra exatamente a essência do evangelho. Então Cristo aqui é descrito como esse, que é o dono da igreja. Ele é dono da igreja duas vezes. Cristo nos adquiriu, nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Ele, a igreja pertence a Ele. Todo mundo que está aqui dentro desse lugar e a igreja espalhada pelo mundo é de Jesus Cristo, irmãos. O catecismo de Heidelberg, que é um dos meus catecismos preferidos de confissões de fé, ele começa assim, na sua primeira pergunta, qual é o seu conforto na vida e na morte? E a resposta, uma das respostas mais bonitas, que eu, com corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com seu precioso sangue satisfez plenamente por todos os meus pecados e me guarda de tal maneira que sem a vontade de meu Pai Celestial, nem um só cabelo pode cair da minha cabeça. Por isso também me assegura, por meio do seu Espírito, a vida eterna e me faz pronto e me faz querer, sinceramente, viver para Ele. Amém.